Fala a verdade aí, você sente aquele frio na barriga sabendo que a sua empresa depende 100% de indicação. E muito provavelmente você já perdeu algumas noites de sono pensando que no próximo mês pode não entrar nenhum cliente e talvez seja o último mês da sua agência. Então esse vídeo foi feito para você porque eu vou revelar de uma vez por todas como ter um fluxo de vendas previsíveis sem depender da sorte, do achismo e principalmente das indicações. Se você quer paz de espírito e deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro sabendo que a sua empresa tem uma máquina de geração de leads e uma máquina de geração de vendas, é sua obrigação assistir esse vídeo até o final. E olha só, eu vou ser brutalmente honesto com você aqui agora. Porque por eu falar tanto que você não pode depender de indicação para crescer, que você precisa de outros funis para gerar demanda e principalmente previsibilidade, muita gente confunde a minha mensagem, que é muito clara, com uma mensagem de que eu sou o hater das indicações, que eu não valorizo as indicações. Só que isso é burrice. Eu não falo isso. Indicações são extremamente importantes. A minha agência cresceu muito no início graças às indicações. Inclusive, eu recomendo que você profissionalize as indicações e crie um funil de indicação. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, eu faço, só mandar aqui nos comentários. Só que, qual que é o ponto? Indicação é extremamente importante? É, óbvio que é burrice falar que não. Só que, se você quer uma escala absurda, e principalmente a minha palavra preferida de todas, previsibilidade, você não pode depender de indicação nunca. Senão você vai ficar à mercê de poucos clientes. Você não vai ter culhões, você não vai ter coragem para aumentar o ticket médio da sua empresa. Você não vai ter culhões de mandar cliente mal educado embora. E você não vai ter culhões de não aceitar qualquer cliente que entre em contato com a sua agência. Porque se você não está vendo leads entrando, se você não está vendo gente interessada no seu trabalho, você não vai conseguir fazer essas três coisas com tranquilidade. Por isso que esse vídeo aqui agora não é nem só para você aumentar o faturamento, é para você ter mais paz de espírito e tranquilidade para tudo que você for fazer na vida. Fechou? Então bora lá. Eu separei aqui 5 pilares para você nunca mais depender de indicação para crescer. E aí, obviamente, eu vou evoluindo, eu vou chegar nos mais avançados depois. E para a gente chegar nos mais avançados, você precisa entender o primeiro pilar aqui que eu vou te passar, que são de hacks mentais. E antes que você torça o nariz achando que é um papo coach aqui, não tem nada disso. São 3 hacks mentais que você precisa embutir no seu cérebro a partir de agora para você não depender de indicação. O primeiro é: vendas para agência é questão de matemática e de volume de reuniões. Esse é o primeiro hack mental. Se você quer previsibilidade, você já tem que saber que venda não é achismo, não é sorte, é matemática. É matemática. Algo que eu falo constantemente aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, escreve logo, que aqui a gente passa conteúdo toda semana para te ajudar a crescer no digital com liberdade e organização. Por que vendas é questão de matemática? Olha só, se você tem uma meta de conversão de reuniões de 20%, para você fazer uma venda, você precisa de 5 reuniões. Se você quer ter uma meta de 5 vendas, você precisa fazer 25 reuniões. Matemática. Se você tem um funil de sucessão estratégica, um funil de isca, e você está atraindo 10 leads e nenhum qualificado, você precisa melhorar a sua qualificação. Só que se você tem uma meta semelhante à nossa de 30% de conversão, 30% de MQLs, você sabe que, para você fazer 3 leads qualificados, você precisa de 10 leads. É uma matemática que você vai construir. Sabendo que é um jogo de matemática, você precisa entender que é um jogo de volume de reuniões. Como que você vai gerar essas 25 reuniões que eu falei? E aí entra no seu segundo hack mental que você vai embutir no seu cérebro. Como eu vou gerar reuniões com os meus leads qualificados? Você viu aí que eu valorizo as indicações, que eu não sou hater de indicação. Então, beleza, funil de indicação, que eu também chamo de network aqui, funil de indicação e network, vão te gerar 2 calls no mês, 50% de conversão, uma venda. E você vai ter o funil de indicação, que você vai profissionalizá-lo, otimizá-lo, mas você não vai depender exclusivamente dele. E aí você vai criar outros funis que você vai ter como meta para gerar reunião e, consequentemente, venda na sua agência. E aí você entra no terceiro hack mental que você vai embutir no seu cérebro. Inclusive, eu recomendo que você escreva isso no seu espelho todo dia, olhe para isso todo dia, que é: eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Porque qual que é o ponto aqui desses 2 hacks? É difícil as pessoas conseguirem de fato fazer isso aí. É difícil as pessoas quererem de fato
parar de depender de indicação. E muitas que começam a fazer, muitas que começam a entrar nesse game aqui, param no primeiro problema. Elas começam a rodar, por exemplo, funil de sessão estratégica. Aí começa a atrair muito lead ruim. Muito lead ruim. Aí ela fala, isso aqui esse treino não dá certo, não, eu vou pausar aqui. Vou pausar. Mesmo que para o cliente dele, ele nunca indica isso. Ele nunca vira para o cliente e fala, não deu certo nesse primeiro mês não, eu vou te devolver aqui seu dinheiro, fica com ele e boa. Não, para o seu cliente você dá a vida para entender o que está acontecendo e melhorar para ele não sair. Para a sua empresa é da mesma forma. Muito provavelmente você não vai conseguir um resultado satisfatório no primeiro mês, talvez nem no segundo, talvez nem no terceiro. Só que você vai melhorando e vai ficando cada vez mais fácil e cada vez mais exponencial. Por isso que o terceiro hack dentro desse primeiro pilar é eu vou fazer até dar certo para nunca mais depender de indicação. Eu não vou parar nos primeiros problemas. Eu sou uma agência de marketing, eu vou fazer marketing para ela até funcionar. Ponto. E o segundo pilar aqui é o pilar que a galera mais tem preguiça de fato fazer. E, modéstia à parte, é uma das minhas principais especialidades que eu falo aqui dentro da Escala Absurda. Tem um link aqui embaixo, você pode entrar logo com o nosso acompanhamento e ter o meu acompanhamento para te ajudar a crescer. Que é a parte de planejamento estratégico. É a palavra que muita gente fala que é importante, acha que gosta, mas na prática fica com preguiça. E uma coisa que eu já te adianto, se você faz essa primeira parte aqui bem feita, se você faz esse planejamento bem feito mesmo, é muito mais proveitoso do que você fazer um criativo super criativo, do que você ter o melhor gestor de tráfego pago do mundo. Se você faz um planejamento meia boca e tem o melhor gestor de tráfego do mundo, não vai performar tão bem quanto poderia. Mas se você faz um planejamento extremamente bem feito e tem um tráfego aí, sim, meia boca, vai performar melhor. Porque essa parte é a mais importante de todas. E eu não vou passar por todos os pontos aqui, mas eu recomendo que fortemente, primeiro, você se inscreva no nosso canal, porque eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. E segundo, que você pense no método da sua agência com esses 3 pilares. A sua escada de valor, pare de ser um garçom quando o cliente chega na reunião e você mostra um cardápio com várias opções para ele e passa a ser um médico que vai avaliar os sintomas que ele está apresentando, apresentar um diagnóstico e depois as opções de tratamento. Vai parar de ter um monte de serviço solto que nada escala de verdade e vai criar um método forte que vai te diferenciar mesmo em mercados concorridos. E aí você vai criar essa escada de valor com, sim, beleza, eu vou ter algumas opções de produto, mas tudo pensando em um avanço nessa escada de valor aqui, conceito do Russell Brunson. Depois você vai ter a sua oferta irresistível. Esses 9 elementos são elementos do Alex Hormozi para tornar a sua oferta realmente irresistível. Então você vai criar um planejamento estratégico extremamente importante interno. Isso aqui é uma função interna para o seu serviço. Depois você vai resumir os pilares da sua metodologia e vai apresentar esses pilares para os seus clientes nos funis que eu vou te indicar daqui a pouco. Então, por exemplo, o que você precisa para escalar a sua agência? O que você precisa para ter uma agência faturando 6 dígitos todos os meses e escalando no modo avançado? Você precisa de 4 áreas: gestão de clientes, gestão de marketing, na verdade, gestão de clientes, gestão de equipe, gestão de marketing e gestão comercial. Só que você percebe se eu falar isso, até eu terminar de falar, você já pulou o meu criativo, você nem prestou atenção no que eu estou falando, e aí eu transformo essas 4 áreas em 2 pilares para ser mais sexy, para você prestar atenção mais em mim. Então, quais são os pilares para você escalar dentro da escala absurda? Retenção extrema de clientes e vendas previsíveis. A gente te ajuda nesses 2 pilares, que basicamente são as 4 áreas que eu te falei. Inclusive, se você quiser fazer parte, tem um link aqui embaixo, clica nele, nosso time vai te chamar e você vai aplicar para uma vaga, beleza? Esses são os 2. O primeiro pilar que eu falei aí para você parar de depender de indicação e ter vendas previsíveis, são aqueles 3 hacks que eu te passei. O segundo é essa parte mais estratégica, essa parte mais prática, né? A parte mais de planejamento estratégico. Agora a gente começa a chegar na parte prática. E o terceiro pilar para você conseguir fazer isso é através de funis de vendas. Se você não quer depender de indicação para crescer, se você quer ter múltiplos canais de aquisição, isso passa por um planejamento sério de funis de vendas. Então isso aqui, todos os nossos mentorados têm acesso, todos esses funis são capazes de te gerar demanda de reunião.
Se você tem demanda de reunião, com uma boa taxa de conversão dessas reuniões, você tem vendas previsíveis acontecendo todos os meses na sua empresa. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, aqui são vários funis. E, na verdade, você pode criar infinitos funis para sua agência. O funil nada mais é do que uma porta de entrada para as suas reuniões. Se você prestou atenção nos 3 hacks que eu te passei no início do vídeo, você entendeu. Se não, você volta lá e assiste. São as portas de entrada. Você pode ter vários outros funis. Aqui são alguns exemplos que os nossos mentorados têm acesso e a gente aplica. O que você vai fazer assim que acabar esse vídeo? Você vai criar o seu planejamento de funis de vendas. Tudo começa por aqui. Se você quer ter previsibilidade de reunião para ter previsibilidade de vendas, a primeira coisa passa por um planejamento de funis de vendas. Por exemplo, nesse exemplo aqui, você faria 2 reuniões através de indicação e network, com 50% de conversão, uma venda, ticket de 2.500 nesse exemplo, faturamento de 2.500, LTV de 30 mil ao longo do ano, etc. Beleza, indicação vai te gerar 2 reuniões, nesse exemplo. Sessão estratégica pode te gerar 10 calls no mês. A conversão vai ser menor. Enquanto aqui a conversão de 50% na reunião de venda, sessão estratégica seria 20 como uma boa meta. Ou seja, você precisa de 10 calls para gerar 20% de conversão, 2 vendas. Funil de social selling, nesse exemplo, você teria 4 calls, 25% de conversão, 1 venda. Isca ativa, 10 calls, 20% de conversão, 2 vendas. Nesse exemplo, você teria 26 calls no mês, 28% de conversão, 6 vendas. Você colocaria a mais todos os meses 12.500 no bolso da sua agência. Se você tem um cliente saindo todos os meses e colocando 6 para dentro, todo mês você está acrescentando 10 mil de MRR na sua agência. Aí qual que é o ponto aqui? Que talvez você esteja assim, Vini, são muitas opções de funis. Qual que é o melhor para a minha agência? O que eu devo implementar hoje? A resposta você não vai gostar, mas é o mais necessário de todas que eu te faça. Depende. Depende da sua agência, depende do seu momento. Você tem dinheiro para investir em tráfego? Então você pode usar o funil de sessão estratégica. Não tenho grana para investir em tráfego e não tenho posicionamento nas redes sociais, a gente não pode considerar sessão estratégica, não pode considerar social selling. Se você não tem grana e nem posicionamento, você precisa usar funis gratuitos e mais criativos, que pode ser o funil de isca ativa, que pode ser o funil de prospecção ativa, que pode ser o funil de evento participante. A única coisa que não pode deixar de fazer em hipótese alguma é ter funil. É ter funil para te gerar demanda de reunião e demanda de venda. Você já entendeu isso? A partir desse pressuposto, você vai definir qual é o seu planejamento para gerar essas reuniões. Considerando que isso aqui é o início. Essas metas que eu estou te passando aqui agora, vamos voltar para elas aqui. Essas são metas mensais. Você, na sua operação, vai desmembrar em metas semanais. Se eu tenho uma meta de gerar 2 calls por mês através de indicação, você vai ter uma daily, todos os dias olhando para esses números e toda semana batendo esses números. Mesmo que você seja uma urgência, você vai conferir isso. Se você já tem um time mínimo, você já pode fazer essa reunião e olhar para isso. Então vamos supor que a meta é essa aqui, 2 reuniões através de indicação e network. 2 reuniões no mês são 0,5 por semana. 0,5 por semana. Aí lembra que eu te falei que eu recomendo até que você profissionalize o funil de indicação? Seria isso. Se eu tenho 0,5 de meta de reunião por semana, chegou na sexta-feira, eu não gerei demanda nenhuma, reunião nenhuma através de indicação, o que eu errei? A pessoa que é responsável por esse funil de indicação deixou a desejar? Ou o meu time não entregou? Ou eu errei? O que eu posso fazer para melhorar? Funil de sessão estratégica, a mesma coisa. Se eu tenho uma meta de gerar 10 calls no mês, eu tenho uma meta de gerar 2,5 por semana. Chegou a sexta-feira, eu só consegui uma reunião? Está errado. Se você olha todo dia para essas metas, toda semana, você faz uma weekly, com o planejamento que eu te mostrei anterior, é impossível sua agência não crescer. É impossível sua agência não escalar e parar de depender de indicação de uma vez por todas. E aí, depois dessa parte, que também é uma parte estratégica, ao contrário do que eu tinha falado ali do segundo para o terceiro, essa parte de planejamento de funil é a parte estratégica. Aí a gente entra na parte prática. Uma vez que você definiu
quais os funis que você vai aplicar, quais são as metas, etc., a gente entra para o quarto pilar, que é o marketing de verdade. Não ser, vou até parar de compartilhar a tela e olhar no seu olho, não seja uma agência de marketing que não quer fazer marketing. Não seja uma agência de marketing que nem ao menos se propõe a fazer marketing. Se você é jogador de futebol, você vai fazer o quê? Você vai jogar bola. Se você é músico, você vai fazer o quê? Música. Agora, a maior parte das agências de marketing não quer fazer marketing. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Tem agência de marketing que faz um puta trabalho para os clientes, mas quando chega para a própria agência, assim, parece que trava, parece que é uma outra empresa. Eu vou ver o perfil do Instagram da pessoa, parece um monte de banner feito lá em 2015, coisa que funcionava em 2017, olhe lá. Não seja uma agência de marketing. Eu concordo que, muitas vezes, como é que é a frase? É difícil analisar a lâmpada estando dentro dela. Talvez você sofra dessa síndrome, que é você estar dentro da própria lâmpada e não consegue analisar o que de fato precisa ser feito. Só que você não precisa se acomodar e levar isso como muleta e falar a frase maldita das agências de marketing, que é em casa de ferreiro o espeto é de pau. Não pode ser de pau. Você precisa, primeiro, fazer os três exercícios anteriores que eu te falei e se propor agora no quarto a fazer marketing para ela. E o que é esse marketing para ela? Beleza. Você já tem esses funis aqui, agora você precisa de uma landing page com uma copy diferenciada para essa landing page. Você precisa fazer os seus criativos, precisa fazer as suas campanhas e precisa ter um Instagram minimamente preparado, que eu chamo de Instagram mínimo viável também. Qual que é o ponto desse Instagram mínimo viável aqui, galera? O que eu falo para os nossos mentorados e falo aqui constantemente no nosso canal do YouTube também? O melhor cenário possível é você ter uma produção de conteúdos intensa. É você fazer conteúdo quase todo dia, etc. Só que, sendo muito honesto com você também, essa não é uma realidade da maioria dos donos de agências. Porque produzir conteúdo dá trabalho pra caramba. Provavelmente você sabe disso. Então, o que eu falo para os nossos mentorados? Beleza, você não vai produzir conteúdo todo dia. A nossa meta nem vai ser gerar clientes através do seu trabalho orgânico. Mas você vai ter um Instagram minimamente preparado com o que a gente passa dentro da escala absurda para que os outros funis performem melhor. Como o funil de isca ativa, que é um trabalho feito através do direct do Instagram. Você vai fazer um trabalho de abordagem ativa, só que um mix de prospecção ativa com um trabalho de marketing através de iscas, para entrar em contato com essas pessoas e gerar reuniões e, consequentemente, as vendas. Só que o que você acha que é mais fácil? Uma pessoa te dá atenção no Instagram com o perfil todo avacalhado ou com o Instagram mínimo viável? O Instagram mínimo viável. Beleza, você não vai ter uma produção de conteúdos intensa, mas você vai ter uma produção de conteúdos mínima. E o que eu chamo isso? Não vou te passar tudo aqui, mas é pelo menos muita prova social, depoimentos, prints de resultados, um resumo da sua metodologia, uma bio muito clara. O que você faz? Qual é a sua promessa? Quem que você atende? Qual é o nicho dela? A pessoa que vai te procurar, ela pode sair de onde e ir para onde? Qual que é a promessa? Qual que é a metodologia? Isso tudo tem que estar muito simples. Muitas vezes, quando eu converso com os donos de agências, é confuso na cabeça dele. Nem ele sabe isso, porque ele não fez esse planejamento inicial aqui. Por isso que eu te falei que o planejamento é mais importante de tudo. É confuso na cabeça dele. Então pensa, se é confuso na cabeça do cara que está trabalhando ali todo dia, você não acha que vai ser extremamente confuso e difícil para um eventual cliente? As pessoas não vão se esforçar para entender a sua metodologia. Elas não vão se esforçar para entender o que você está falando. Tem que ser simples para ela. E para ser simples para ela, precisa ser simples para você. Por isso que é tão importante que você faça esse planejamento prévio aqui. E que você fez isso, a gente entra na última parte do quinto pilar. Porque é o seguinte, para você ter vendas previsíveis e um acompanhamento constante de leads e resultados em reuniões de vendas, são 2 departamentos. Ah, Vini, eu sou uma urgência ou eu tenho uma agência muito pequena. Como é que você está falando para eu criar 2 departamentos para vender? Beleza, você é uma urgência, mas você já vai ter as suas 2 áreas centrais aí na sua agência. Você vai ser o eu disso e o eu disso. Toda empresa de sucesso tem isso muito claro. E eu fico abismado de
agências de marketing não saberem disso. Mas beleza, você agora está sabendo. Agora você precisa se propor a essa mudança. São 2 departamentos principais que a sua agência precisa. O departamento de marketing e o departamento comercial. O departamento de marketing é o responsável por gerar leads. Uma parcela desses leads serão de leads qualificados. E aí o departamento comercial tem a missão de fazer esses leads agendarem a reunião, entrarem na reunião e comprarem. Você vai ter muito claro quais são os processos do time de marketing e quais são os processos do time comercial. Eu já te mostrei várias das coisas de planejamento estratégico e do marketing, e agora você vai entrar nessa parte comercial. Como que você vai ter um comercial absurdo para funilar esses leads no funil comercial e gerar vendas todas as semanas. E é isso que eu estou te falando nesse vídeo que está passando em algum lugar da sua tela para você ter um comercial absurdo na sua agência para gerar vendas todas as semanas. Clica lá, vai lá assistir e começa a implementar.